Vereador Tostão de Olinda. Vereador Tostão. Vereador Irmão Biá. Presente, senhor presidente. Vereador Bruno de Mello. Vereador Bruno de Mello. Presente, presidente. Vereadora Denise Almeida. Presente, presidente. Everaldo presente. Felipe Nascimento. Presente, presidente. Michel presente. José Zuíno presente. Estão presentes. Tostão presente, né? Flávio Nascimento presente. Presente, presidente. Vereador Jojó Guerra. Jojó Guerra. Vereador Jojó Guerra. Tete Silva presente. Vereador Ricardo Souza. Presente, senhor presidente. Paulo Holanda presente. Biai presente. Tony Magalhães presente. Vinícius Castelo presente. E Labanca presente. Vereador Jojó Guerra daí. Tá? É porque é só a conta. Não pode... Ele tá, presidente. Eu não sei se ele respondeu, mas ele disse que estava. Vou pedir para ele falar aqui. Não, pô. Fala aí com ele aí. Beleza. Vereador Jojó Guerra. Tem 16 vereadores presentes. Declaro aberta a sessão só do julgamento das contas do prefeito do PS do ano de 2019 e 2020. Vamos iniciar com a primeira conta, a conta de 2019. Parecer sobre o julgamento das contas do prefeito do PS Carlos Nascimento. Dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Olinda do ano de 2019. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco enviou à Câmara Municipal de Olinda o processo TCE Pernambuco número 20.100.345/4. Com parecer prévio referente à prestação de conta da Prefeitura Municipal de Olinda no exercício financeiro do ano de 2019, de responsabilidade do senhor Lupes Carlos Nascimento, quando na condição de prefeito municipal de Olinda. A Constituição Federal, no artigo 31, preceitua a fiscalização do município e a realização mediante o controle externo, exercício pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, como é prestação de conta, vou finalizar aqui. Cúmplice destaca que a Câmara de Vereadores detém constitucionalmente a prerrogativa de fazer o julgamento das contas do prefeito, sendo o papel de Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco meramente auxiliar ao Poder Legislativo, que de fato é quem tem a competência para fazer o julgamento das ações do chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, dispõe o artigo 28 da Lei Orgânica do Município de Olinda. Vou colocar em discussão o projeto do ano de 2019. Agora vou ler o voto das comissões de obra da Câmara Legislativa. Considerando os fundamentos legais, constitucionais, ora declinados, os aspectos técnicos expostos e tudo o que consta no autos, esta comissão resolve lavrar o parecer opinativo pela aprovação, com ressalvas, da prestação de conta do prefeito do PS Carlos Nascimento. Voto. Ante o exposto,
Esta comissão resolve adotar na íntegra o parecer prévio do Tribunal de Contas, opinado pela aprovação, com ressalva, das prestações de contas do exercício financeiro de 2019 do município de Olinda, de responsabilidade do prefeito municipal Lupes Carlos do Nascimento, expedindo competente projeto de decreto legislativo para deliberação plenária. Vereadores da comissão, vereador Everaldo Silva, Felipe Nascimento e Severino Barbosa Biai. Pareceres lidos. Coloca em discussão novamente. Essa palavra, senhor presidente. Em discussão, Essa palavra. o vereador 2019. Vereador Severino Barbosa Biai, o senhor está com a palavra. Vossa Excelência já leu os dois pareceres do Legislação, Justiça e Redação, né? E a de orçamento, não é isso? Só a comissão e orçamento. E a do Tribunal de Contas também eu li o que o Tribunal de Contas enviou aqui à casa. Essa é a de 2019. Não leu ainda o 2020 parecer, já vai ser julgado. não leu ainda o parecer da legislação, não, né? Não tem, não. Não tem, não. Então, veja bem, É só senhor presidente. A prestação de contas, eu gostaria de chamar a atenção da nossa bancada, dos 12 vereadores da bancada, que a prestação de contas do prefeito, 2019, no caso essa aí agora, ela vem com essas ressalvas do Tribunal de Contas, que são, eu li aqui vários itens que o Tribunal de Contas faz alguma ressalva, são ressalvas simples, ressalvas de orientação, ressalvas que dizem respeito a chamar atenção para o futuro, preservar, prevenir. Então, eu quero dizer aos vereadores da bancada que, ao longo desses anos, desses mandatos que eu estou nessa casa, eu não me lembro de nenhum prefeito que teve suas contas aprovadas sem ressalva nenhuma. Por todos que eu passei. Passei pelo prefeito Germano Coelho, Jacildo Urquiza, Luciana Santos, Renildo Calheiros, e esses dois mandatos, estamos no segundo mandato do prefeito do Pécio. Todos, sem exceção, para deixar isso à guisa de informação para a nossa bancada, tem muitos vereadores de primeiro mandato, que não há nenhuma situação inadequada para que nós possamos deixar de aprovar as contas. Pelo contrário, todas essas ressalvas do tribunal, eu li todos os itens aqui, de acordo com o parecer do tribunal, recomendando a aprovação com ressalvas. Essas ressalvas dizem respeito exatamente a situações que o que eu estou dizendo aqui, os vereadores podem solicitar e pegar esse parecer do tribunal que está online, né, que está na internet, e que o nosso parecer da Casa Bernardo Vieira de Mello, das comissões da Casa, vieram apenas corroborar com o parecer do Tribunal de Contas, de modo que não há nenhum problema de nossa parte. Eu oriento a bancada, chamo a atenção da bancada, não há nenhum problema de nossa parte em aprovar as contas do senhor prefeito do município, Lupécio Carlos do Nascimento, relativas ao exercício de 2019. E, assim sendo, eu já deixo aqui externo o meu voto favorável à aprovação das contas do prefeito Lupécio no exercício de 2019 e conclamo a bancada do governo, de sustentação ao governo, os 12 vereadores da bancada, que eu espero que estejam presentes, pelo menos online, né, como nós estamos, para votarmos favoravelmente as contas, ora em discussão. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Não havendo quem queira discutir, vereador Jesuíno Araújo vai discutir.
que foram colocados aqui vários itens aqui, né, toda aprovação, geralmente toda aprovação no Tribunal de Contas da Prefeitura, não só com essa, como com outras também, mas que com ressalvas. E essas ressalvas já elas são rotineiras, todas essas ressalvas, sempre as mesmas ressalvas. Não consegue fazer uma prestação de contas sem precisar incluir as ressalvas. Então, são 8 ressalvas que tem aqui, né, que eles falam, né, como reavaliar a metodologia de cálculo da previsão da receita sistematicamente superdimensionada ao longo dos últimos anos, a fim de que o planejamento das ações governamentais possa ser realizado com base real, capacitada de arrecadação do município, contribuindo para a eficiência da gestão municipal. Significa que as bases de cálculo que o município apresenta, eles nunca conseguem fazer com que essas bases de cálculo sejam efetivadas a contento. E aí, com isso, vem as aberturas de crédito, porque o que mais tem aqui são abertura de crédito autorizando, né, para abertura de crédito adicional, abertura de crédito adicional ocorre na previsão duplicação de limite de dotação significativo com orçamento que pode afastar o legislativo do processo de autorização de significativas mudanças no orçamento municipal. Significa que, a partir do momento que eles lançam, né, esses decretos adicional, a gente na Câmara fica de mãos amarradas, né, sem poder opinar, né, ou mexer nesses orçamentos que eles não elabora cronograma financeiro, que mais se aproxima da realidade efetuada. Na verdade, o lançamento que são colocados na questão financeira é sempre muito maior, né, do que eles realmente executam. Aprimorar o registro de análise dos demonstrativos contábeis com vista e evitar divergências de saldo registrado nos balanços orçamentário financeiro, bem como dos passivos do balanço patrimonial, entendendo assim normas brasileiras. Sempre distorcendo esses balanços e não consegue apresentar uma coisa mais eficiente a essa casa, à população. O quinto, abastece de efetuar despesas que não sejam urgentes, quando da situação de indisponibilidade de caixa. É o que mais tem aqui nessa gestão, despesas que não são urgentes, mas que nem está disponibilizado dentro dos caixas. Adotar medidas de controle voltado para melhorar a capacidade de pagamento dos compromissos, curto prazo, prevenir e assunção de compromissos quando inexistirem recursos para lastrear, evitando inscrição de restos a pagar sem disponibilidade. Recursos que a prefeitura lança, né, para ser feito, não tem recurso em caixa para ser lançado, né, e não disponibiliza esse recurso para cobertura. Então, fica mais uma fake news da gestão de estar apresentando algumas situações, como já foram apresentadas aqui em vários momentos, né, até mesmo lançamento de algumas obras que nem dinheiro em caixa eles tinham para fazer. Acompanhar a solidez da RPPS, de modo de que ofereça tanta segurança jurídica ao conjunto dos segurados do sistema, quanto a quantia do município, efetivando medidas de situação previdenciária municipal, a exemplo da adoção de medidas sugeridas na avaliação atuarial, sempre ficando para trás aí esses repasses na previdência municipal dos funcionários efetivos, que estão, com certeza, prejudicados
né, em boa parte, porque esses repasses não estão sendo feitos a contento, considerando fundamentalmente legais, constitucionais, ora declinados aspectos técnicos expostos e tudo que consta nos autos, a comissão resolve lavar o parecer opinativo pela aprovação. Eles aprovam com todas essas ressalvas, se bem que todas essas ressalvas que foram apresentadas aqui são ressalvas corriqueiras de outros anos também, né? Então, quanto a isso, eu não tenho como votar favorável numa prestação de contas que a gente sabe que a prefeitura não faz a contento, e essas ressalvas aí é uma maneira de dizer, ó, tá errado, mas vamos aprovar, mas está errado, né? Está errado quando a prefeitura não encaminha os mais de 15 pedidos de informações que a gente apresentou aqui na Câmara de Vereadores, e as secretarias não apresentaram pedido de informação de janeiro, que hoje completa aí 7 meses de pedido de informação, 6 meses de pedido de informação, e até agora não foi respondido, que tinha que ser respondido com 30 dias. Então, com todas essas situações, o meu voto ele é contrário totalmente, porque a falta de transparência é muito grande dessa gestão e cada vez mais está piorando, porque realmente está sem rumo, sem direção. Então, eu peço até aos colegas da oposição que possam acompanhar esse voto com essa do prefeito nesse Ainda em discussão, 2020. Senhor presidente, em discussão, senhor presidente, você está me não ouvindo? havendo quem queira discutir em Presidente. votação, Presidente, votação nominal. presidente, Vereador Tostão, como vota? Essa palavra, senhor presidente. presidente, O líder do governo vai começar votando. Vereador Biai, como vota? presidente, eu estava solicitando a palavra, presidente. Senhor presidente, Como Presidente. vota, vereador Biai? conforme falaram já na discussão do projeto, voto favorável à aprovação das contas do prefeito. Vereador, estou lhe escutando, Peço. não. Está escutando, não é? O microfone está ligado. O Tá meu, ligado, tá aberto. Está ouvindo? eu estava pedindo a palavra, presidente. Tinha pedido Vereador, antes seu de microfone está ligado. resolver. Não, o meu não. Está ouvindo, senhor presidente? Vereador Biai, Ô, presidente, o senhor está me ouvindo? Eu estava pedindo a palavra. deixa o vereador Biai falar, quem está em votação. Vereador Porque Biai. eu pedi antes, aí o senhor não me ouviu Tá para poder ouvindo? falar. Então, pronto, pode falar, ainda na discussão, né? Pode falar, depois o vereador Biai fala. Desculpa, Bia, foi porque eu estava pedindo aqui, mas eu acho que foi erro mesmo, que eu estava falando e não tava, o presidente não chegou a ouvir. O senhor está me ouvindo, presidente? Presidente, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, vereador. Ah, tá. Obrigado, presidente. Eu estava solicitando a palavra, eu solicitei antes da fala de Jesuíno, é por isso que eu estou reforçando aqui, tá, gente? Mas a respeito do projeto, eu acho que é uma votação muito importante, porque são as contas, né, voltadas à atuação da gestão municipal em determinado período de tempo. E aí eu chamo a atenção aqui algumas coisas. Primeiro, a importância do Poder Legislativo na aprovação, como foi bem dito, inclusive na recomendação, né, que o TSE ele aprova, mas que a competência constitucional da aprovação cabe aos vereadores e vereadoras. E daí eu me direciono aqui, inclusive, a fala do vereador líder do governo Biai a respeito do direcionamento do mesmo em relação à bancada, né? Eu acho que esse diálogo, Biai, ele precisaria ser mais amplo, porque como a atuação ela precisa ser, inclusive, aprovada pelos próprios parlamentares, né, que compõem a Câmara, que são 17, eu acho que quando a gente só direciona a aprovação para a bancada, né, a gente também exclui, né, outros vereadores dessa discussão. E o que eu percebi foi que não houve uma discussão muito ampla sobre esses gastos, não houve uma discussão muito ampla sobre essas aprovações. Eu acredito que a gente poderia ter a possibilidade, né, de aprofundar mais, até para que a gente consiga
aprovar, né, essas contas de uma maneira muito mais transparente. E esse é o meu receio, né? Por isso que eu lhe menciono, vereador, porque a gente sabe que quando o discurso ele começa direcionando apenas para poder, né, a bancada ser direcionada a aprovar, e aí ressaltando aqui, deixando registrado que Vossa Excelência, né, sendo líder do governo, compõe as comissões mais importantes dessa casa, né, sendo líder do governo Lupécio, juntamente, inclusive, né, a Felipe Nascimento, que tem ligação direta, não só política, mas também familiar com o prefeito, e que também o outro vereador que compõe a comissão também está na base do governo, a gente percebe que os direcionamentos, evidentemente, né, por questões óbvias, vão ser sempre direcionados ao favorecimento da gestão municipal. Não significa que eu queira tumultuar, significa que eu só estou tentando ser transparente, né, numa amplitude de diálogos que precisa ser feitas com todos os vereadores dessa casa, que não acontece. E aí, né, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que a gente pudesse discutir de maneira um pouco mais profunda com todos os vereadores, que são 17, e aí solicito vistas para a gente poder fazer uma discussão mais apropriada, né, das contas, né, do prefeito Lupécio, para que a gente possa fazer uma discussão mais ampla, porque eu tenho uma preocupação, né, diante da falta de transparência mesmo do que são as contas municipais que precisam ser analisadas com mais qualidade e com mais profundidade, né? A gente está passando, Biai, por um processo, né, de prestação de contas do Carnaval de Olinda que a gente não tem nenhuma transparência, né, ampla a respeito do que está sendo gasto, né? Dos 5 milhões da inegibilidade da licitação e 9 milhões de contratos licitados, a gente só está tendo acesso pela prestação que foi enviado pelo presidente da Câmara, Saulo Holanda, a transparência de R$ 835 mil. Então a gente percebe que é uma atuação que não visa dar transparência, inclusive para quem fiscaliza esses valores, que somos nós, vereadores. Então eu peço essa vista para que a gente possa fazer uma discussão, né, da Câmara dos Vereadores, dos parlamentares, e que isso não seja um direcionamento apenas da bancada, porque bancada é bancada e a bancada tem que votar, porque a gente está falando de contas de todo o município de Olinda. Eu acredito que todos os parlamentares aqui têm a intenção de ter responsabilidade de como é que essas contas estão sendo de fato aprovadas, e como tem muitas ressalvas, eu acho que cabe uma discussão prévia. Por isso que eu peço vistas e gostaria, né, que o senhor pudesse, né, me responder também falando como é que o senhor visualiza esse cenário, para que a gente possa ter uma discussão que envolva efetivamente os 17 vereadores e não a comissão formada pela base do prefeito, e um discurso direcionado apenas por 2 vereadores que estão ali aprovando o prefeito, sem discutir efetivamente contas que envolvem a população olindense. Senhor presidente, questão de ordem. Estamos em discussão ainda, Biai. Como eu pedi, eu acho que só pode discutir ainda. Então, eu gostaria, senhor presidente, permitir me conceder a palavra, eu posso dar alguma informação mais detalhada a Vossa Excelência. Tá bem, Biai, obrigado. Presidente, o senhor está com... Senhor presidente, queria discutir. Senhor presidente, vereador Ricardo Souza, queria discutir. Presidente, seu áudio está desligado, presidente. Presidente. Pode falar, vereador Ricardo Souza. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Falar, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Queria só ressaltar aqui que essas contas, elas seguem para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e elas estão avaliadas por uma equipe técnica, e essa equipe técnica emite um parecer que é encaminhado como sugestão para essa Casa Legislativa. E tenho certeza que o Tribunal de Contas tem equipe, além do suficiente, tem equipe técnica capaz de estar avaliando item a item e podendo estar emitindo seu parecer. Tenho certeza também que grande maioria dos municípios, as contas são encaminhadas com ressalvas. Estou puxando aqui na memória e não tenho visto município que tenha aprovado suas contas sem ressalvas. Então, dessa forma, e tendo sido da oposição, nesse ano que as contas estão sendo votadas, onde a gente fez uma fiscalização muito forte, e o Tribunal de Contas, mediante todas as fiscalizações que nós fizemos,
e o Tribunal de Contas emite um parecer que consegue trazer aqui para a gente uma aprovação de contas, é difícil a gente ir de encontro a um parecer técnico do tribunal. Então, vou seguir aqui a orientação do Tribunal de Contas, onde tem uma equipe novamente qualificada para avaliação. Então, meu voto será favorável à aprovação de contas que foi encaminhada pelo tribunal o parecer técnico. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Ainda em discussão. senhor presidente, Vossa Excelência pode conceder. Fala aí, vereador, pode falar. Olha, eu gostaria só de ao discurso do vereador, tendo que as ressalvas de pontos feitos, conforme disse até o juiz da oposição, é uma coisa corriqueira ao longo de anos e anos e anos. Dizer também que essa prestação de contas, ela traz aí 8 itens, dando algumas ressalvas como orientação. Então, não vejo razão, vereador, com todo respeito a Vossa Excelência, com a vênia de Vossa Excelência, eu não vejo razão para que essas contas tenham vista, sejam dadas à vista a Vossa Excelência. Até mesmo porque as contas já estão disponíveis na Câmara há alguns dias. A transparência ela é cristalina. Não concordo também com Vossa Excelência quando fala em falta de transparência. Não concordo. Haja vista que esses documentos, essas contas, esse relatório vem já do Tribunal de Contas, está aberto no tribunal, no site do tribunal e conosco aqui também. E dizer, por último, que o presidente tem a prerrogativa de conceder ou não vista de qualquer matéria. E eu sugiro ao presidente que as contas devem ser votadas hoje e não ter vistas para que seja protelada mais essa votação das contas. E o meu voto eu já dei anteriormente, continuo com ele, votarei favoravelmente na matéria. Obrigado, senhor presidente. Presidente, só para finalizar, você é conciso. Presidente, o senhor me concede? Só para poder finalizar, você é conciso? Não estou ouvindo o senhor. Pode falar, vereador, pode falar. Obrigado, presidente. Biais, sobre a transparência, eu falei sobre exemplificando o carnaval, não falei em relação ao parecer, né? Em relação ao parecer, Ricardo, eu acho que, de fato, né, a gente tem muita confiança e sabe que tem uma equipe técnica qualificada, jurídica, para poder analisar essas questões, mas eu acho que a gente não pode se perder que a leitura do presidente Saulo, né, e até o que foi ressaltado pelo próprio líder do governo BI, era de que quem tem a competência constitucional de aprovar e de analisar somos nós, vereadores. Nós também temos uma participação muito direta, que não pode ser também transferido e depositado em um outro poder, por mais competente que seja, e isso não pode ser nos tirado, porque somos nós quem aprovamos efetivamente, né, as contas do prefeito. Quando eu falo, Bia, em relação a da gente fazer essa discussão mais ampla entre os vereadores, é porque, como Vossa Excelência se direcionou apenas a 12 vereadores dessa casa, eu amplio e tento, né, dialogar de maneira ampla, já que tem transparência, já que o Vossa Excelência, né, sustenta todas as contas, né, do prefeito Lupécio, eu acho que não teria um problema da gente poder fazer uma discussão ampla entre nós para que a gente conseguisse fazer uma aprovação efetiva, né, entendendo e percebendo quais são esses valores, né, inclusive que precisam ter uma análise mais criteriosa. E isso não aconteceu. Eu peço vista por este motivo, né, para que a gente possa, de fato, ter uma discussão mais aprofundada sobre contas que são extremamente importantes para o nosso município. No mais, é isso, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade de fala. Vereador Vinícius? Finalizei, presidente. Muito obrigado pela fala. Ainda em discussão.
Ainda em discussão. Tem alguém ainda que queira discutir? Estão me ouvindo? Estamos, presidente. Vereador Vinícius, com as palavras aí do vereador Ricardo Souza e o vereador Biai, eu não vou aceitar o pedido de vista, Tá bem, porque presidente. a parte técnica do Tribunal de Contas deu um parecer favorável à aprovação e a comissão também de orçamento da Câmara também deu um parecer de aprovação. Então, eu vou colocar em votação, Tá certo, viu? presidente. Em votação, vereador Biai votou já favorável, não é isso? Vereador Biai. Quer votar logo, José? Quer votar logo? Mas Biai não Favorável. quer votar? Voto favorável. Favorável. E recomendo à bancada e também à oposição. Eu não deixei fechado. A oposição quiser votar favorável às contas, pode votar, Vinícius. Não tem nenhuma objeção. Muito obrigado. Concordo, Biai. Vereador, líder da oposição, vereador Jéssica Araújo. A oposição vai votar contrário, tendo em vista que foram vários pontos aí colocados pelo Tribunal de Contas, mesmo com ressalva, mas esses mesmos pontos são pontos também de outros anos, entendeu? Então, significa que eles vêm recorrendo sempre com esses pontos. Então, por conta disso, o meu voto ele é contrário e peço para que a bancada da oposição acompanhe o voto contrário. Vereador Tostão de Olinda. Favorável. Vereador Irmão Biá. Senhor presidente, já que eu não discuti, eu vou justificar meu voto. Eu quero aqui votar favorável ao projeto, prestação de contas do prefeito Lupécio. Com muito prazer, para mim é honra votar na prestação de contas num prefeito a qual vem trabalhando com transparência com o dinheiro público. E eu quero deixar uma mensagem aqui para a oposição. Cada um tem o seu mandato, manda no seu mandato. Se quer ir para a oposição, vai para a oposição. Se quer ser situação, vai para a situação. Agora, portanto, que tenha o respeito. Mas, vereador Jesuíno, gosto muito de Vossa Excelência, admiro muito Vossa Excelência, admiro o seu trabalho, mas Vossa Excelência, ultimamente, vem fechando as portas. E eu quero dizer aqui à oposição, porque o líder da oposição... Faz parte sobre o projeto, irmão. Senhor presidente, eu tenho o direito de discutir, senhor presidente. E da forma que ele está pedindo para a bancada da oposição votar contra, ele está fechando as portas, já fechou as portas com o PCdoB, vem fechando as portas agora com o prefeito Lupécio. Eu votei nas contas do prefeito Renildo e da prefeita Luciana Santos, sem participar do mandato dela. E as portas estão abertas. Mas meu voto é favorável e peço também à oposição que vote favorável. Não feche as portas, não, que ninguém sabe o dia de amanhã, não. Obrigado. Vereador Bruno de Mello. Favorável, presidente. Vereadora Denise Almeida. Favorável, presidente. Tem data de validade. Vereador Everaldo Silva. Vereador Everaldo está aqui. Everaldo está aqui. Voto favorável. Vereador Felipe Nascimento. Com muito prazer, presidente, e muito orgulho aqui. Voto favorável. E parabenizo o vereador Biá e o vereador Biá aí pelas palavras também. Vereador Misael Prestanista. Favorável, presidente. Vereador Jesuíno já votou contra. Vereador Flávio Nascimento. Vereador Flávio Nascimento. Presente, senhor presidente. Vou votar favorável e também parabenizar toda a equipe da Fazenda, em nome de Mirela Almeida, que através dela essas contas vêm sendo aprovadas também com atenção especial de toda a equipe toda da Fazenda. Um abraço, presidente.
Vereador Jojo Guerra. Vereador Jojo Guerra. Vereador Jojo Guerra. Eu vou passar, se ele entrar, a gente vai votar. Entrou. Vereador Jojo Guerra. Vereadora Dede Silva ausente. Vereador Ricardo Souza. Presidente, como justifiquei agora há pouco na minha fala, vou votar favorável nas contas do prefeito, entendendo que o Tribunal de Contas ele tem uma equipe técnica e consegue enviar para essa Casa Legislativa o parecer da forma correta. Muito obrigado e voto favorável. Vereador Jojo Guerra. Vereador Jojo Guerra. Seu áudio está desligado, Jojo. Vereador Saulo Holanda, vota favorável. Vereador Tony Magalhães. Voto favorável. Vereador Vinícius Castelo. Acompanho o líder do governo, presidente. Voto contra. O governo não, da oposição. Da oposição, perdão. Obrigado, vereador Biai. Jojo Guerra, é o seu áudio. Vereador Vinícius, o senhor pode votar. Eu acompanho o líder da oposição, presidente. Voto contra. Presidente. Já voltou, presidente. Presidente. Vereador Jojo Guerra, vota contra. Vou seguir o líder da oposição, a gente vota contra. Tá ok, vereador? Obrigado. Meu link tinha caído, presidente. Aí consegui entrar agora. Tá ok, não tem problema não. Volta ausente. Vereador Labanca, ausente. Com 12 votos favoráveis e 3 contra, foi aprovado. Em primeira discussão, a conta do prefeito Lupécio Carlos de 2019. A Câmara vai fazer um decreto legislativo comunicando a aprovação ao prefeito do Tribunal de Contas pela aprovação das contas do prefeito Lupécio do ano de 2019. Próxima conta de 2020, mas o vereador Jesuíno Araújo ele quer a palavra. Eu agradecer os votos favoráveis da oposição e, mais do que certo, a oposição mostra que está no caminho certo, por várias ressalvas que foram colocadas aqui. Quanto a fechar as portas, o vereador irmão Biá falou, as portas dessa gestão sempre estiveram fechadas e, para mim, vereador, eu não tenho nenhum problema dela continuar fechada, certo? Tenho certeza que, a partir de 2025, as portas vão estar abertas, mas não para essa gestão, mas para outras pessoas que queiram o melhor para a nossa cidade. Então, nunca fiz questão dessas portas estar abertas para mim, até porque nunca tiveram e sempre sacanearam. Agora, se Vossa Excelência se desfruta de várias situações, né, de várias vagas na prefeitura e tem o seu posicionamento, eu respeito o seu posicionamento e continue firme, que logo, logo o senhor será muito bem beneficiado. Muito obrigado. Alguém queira falar antes da gente colocar os pareceres da conta de 2020? Então, eu vou ler aqui, viu? Comissão de Finanças e Orçamento e Assuntos Tributários, pelo parecer sobre o julgamento das contas do prefeito Lupécio Carlos do Nascimento. Dispõe
sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Olinda do exercício de 2020. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco enviou à Câmara Municipal de Olinda o processo número 20.100.401/7, com parecer prévio referente à prestação de contas da Prefeitura de Olinda no exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do senhor Lupécio Carlos do Nascimento, quando na condição de prefeito do município de Olinda. A Constituição Federal, no artigo 31, precentua que a fiscalização do município é realizada mediante o controle externo e exercício pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Cumpre destacar que a Câmara de Vereadores detém constitucionalmente a prerrogativa de fazer o julgamento das contas do prefeito, sendo o papel do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco meramente auxiliar o Poder Legislativo, que, de fato, é quem tem competência para fazer o julgamento das ações do chefe do Poder Executivo. Agora, o parecer da Comissão de Finanças da Câmara. Realizada despesas sem lastro financeiro, de modo a preservar o equilíbrio financeiro do fiscal do município, considerando fundamentos legais, constitucionais, ora, declinados os aspectos técnicos expostos e tudo o que consta nos autos, esta comissão resolve lavrar o parecer opinativo pela aprovação, com ressalva da prestação de contas do prefeito Lupécio Carlos do Nascimento. Voto antidisposto, esta comissão resolve, na íntegra, o parecer prévio do Tribunal de Contas opinado pela aprovação com ressalvas da prestação de contas do exercício financeiro de 2020 do município de Olinda, responsabilidade do prefeito municipal Lupécio Carlos do Nascimento, expedido o competente projeto de decreto legislativo para deliberação do plenário. Coloco em discussão a conta do prefeito Lupécio Carlos de 2020. Essa palavra, senhor presidente. Em discussão. Essa palavra. Vereador Biai. Senhor presidente, senhores vereadores, essa é uma prestação de contas do exercício 2020. Nós acabamos de aprovar a 2019 e, verificando todas as ressalvas, os itens que ressalvam essa prestação também, tem a mesma semelhança, evidentemente. São semelhantes, melhor dizendo. De sorte que eu venho reiterar aqui as minhas palavras anteriores na discussão do projeto das prestações de conta, da prestação de contas de 2019, reiterar tudo aquilo que eu disse, que a prestação, as ressalvas são corriqueiras, que a bancada, mas também está aberta a oposição querendo votar favorável. Nós estamos abertos para receber o voto da oposição, de modo que não tem nenhuma dificuldade, eu não tenho nenhuma dificuldade em votar favorável a essa prestação de contas e gostaria de conclamar a bancada e, por que não, também a oposição, se ela achar por bem votar favorável ao projeto, à matéria em questão. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, o vereador Jesus vai discutir. Não tem como achar por bem uma prestação de contas que mostra que 2019 erraram, não consertaram
e 2020 é raro novamente. Então, isso não é não tem como demonstrar por bem aprovar uma prestação de contas dessa. Logicamente, cada um está na sua cadeira como vereador e vai votar como quer, né? Eu peço aqui aos vereadores da oposição que acompanhem o voto contrário, porque realmente é uma constância o erro dessa gestão e não consegue resolver. Aí eles erram, vão lá no Tribunal de Contas, conversam lá no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vai dar ressalva. Aí erra de novo, vão lá no Tribunal de Contas, conversam no Tribunal de Contas e dão ressalva. Então, não tem como a gente votar, né, votar a favor de uma prestação de contas que está com ressalva. Se ela não tivesse com ressalva, com toda certeza, a gente votaria e ressalvas que não fossem recorrentes. O que mais tem aqui são ressalvas recorrentes, então não tem condições da oposição votar a favor numa prestação de contas dessa, como já disse anteriormente, sem a falta de transparência dessa gestão, porque vários pedido de informação de fevereiro, até agora não foi entregue a essa casa. Pedido de informação de vários vereadores, até agora não foi entregue para essa casa. Uma prefeitura que diz que é transparente, um prefeito que fala que é transparente com os secretários, a gente não consegue visualizar porque não tem resposta dos pedidos de informação, e isso não é transparência. Então, se não tem transparência nos pedidos de informação, imagina a transparência nas contas aqui na nossa cidade. Então, o voto é ao contrário. Senhor presidente, vou discutir. Ainda em discussão. Vou discutir, senhor presidente. Peço a palavra. Pode discutir, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor Pode presidente, discutir, vereador. Obrigado. Senhor presidente, eu quero me congratular com o vereador líder da bancada do governo, o vereador Severino Barbosa Biai, a qual eu tenho aprendido muito com esse vereador. E graças a Deus também eu tenho um nome parecido com ele, um dele. Eu quero me congratular com ele pela sua sabedoria e experiência que vem passando para os vereadores da bancada. E também, voltando ao assunto, vou voltar a repetir. Não feche as portas. E o que me chama a atenção é que o vereador líder da oposição, o vereador Jesus Araújo, disse que essa porta sempre esteve fechada para ele. Mas eu quero lembrar ele que em 2020 a porta não estava fechada, não, estava aberta, que o governo montou o partido para Vossa Excelência hoje está aí. Mas isso chama-se ingratidão. É o que Vossa Excelência é. Obrigado, senhor presidente. Ingrato. Ainda em discussão. Ainda em discussão. Feito, eu conversei no começo da sessão. A melhor coisa é a gente sempre ter o respeito um ao outro e não usar palavras que atinjam o outro. Como palavras que vai atingir o amigo, é bom a gente sempre estar evitando. Então, ainda em discussão, não tendo mais quem queira discutir, em votação. Votação nominal. Como voto, vereador Jesuíno Araújo? Contra. Voto contrário e peço aos colegas da base da oposição que acompanhem o voto da oposição. Voto contrário, pois não teve a transparência nessa prestação de contas e a prestação de contas, as ressalvas são recorrentes de anos anteriores. Vereador Biai. Vereador Biai. Favorável, senhor presidente. Vereador Tostão de Olinda. Favorável, presidente. Vereador Irmão Biá. Favorável. Vereador Bruno de Mello. Favorável. Vereadora Denise Almeida. Eu acho que não posso. Favorável. Everaldo Silva. Favorável, presidente. Felipe Nascimento.
Favorável, presidente. Misael Prestanista. Favorável, presidente. Vereador Jesuíno Araújo já votou. Flávio Nascimento. Favorável, presidente. Vereador Jojo Guerra. Seguir o líder da oposição. Contra. Contra, senhor presidente. Seguir o líder da oposição. Vereadora Dete Silva ausente. Vereador Ricardo Souza. Favorável, senhor presidente. A Holanda, favorável. Piai já votou. Vereador Tony Magalhães. Favorável, presidente. Vereador Vinícius Castelo. Sigo o líder da oposição e voto contra, presidente. Vereador Vladimir Labanca, ausente. Com 12 vereadores favoráveis e 3 contra, a Câmara vai providenciar o decreto comunicando ao prefeito pela aprovação e ao Tribunal de Contas. Questão de ordem, vereador Jesuíno Araújo. Quero só aqui deixar registrado, senhor presidente, que é uma pena muito grande, às vezes, essa discussão política que está tendo aqui nessa casa de alguns vereadores, uma falta de respeito com outros vereadores. Porque quando a gente chama uma pessoa de ingrata, é um nome muito forte, viu, vereador Biar? Ingrato eu sei que eu não sou, eu tenho a consciência tranquila. Tá bom? O senhor deve ao seu mandato a essa excelência aqui que estávamos falando. Tá bom? Eu sei o que eu fiz para o senhor ser eleito a primeira vez em 2016. E sei o que eu fiz para continuar lhe ajudando na sua caminhada aqui na Câmara de Vereadores. Então, acho que a gente precisa primeiro ter respeito, né, e saber modar as palavras para que realmente ela não seja proferida de volta muito mais forte. Ingrato eu não sou. E outra coisa, vendido também eu não sou. E nunca serei, tá certo? Eu tenho um lado, e o lado é o lado do povo. Não o meu, mas sim o do povo. Ao contrário de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Tem que parar, pô, com isso. Alguma questão de ordem? Alguma questão de ordem? Alguma questão de ordem? Então, não tendo mais o que deliberar, convoca a próxima sessão para o dia 1 de agosto, no horário regimental. Obrigado a todos e fiquem com Deus.